E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo começando para vocês. O assunto de hoje vai ser reguladores de tensão multifunção. A gente vai explicar direitinho quais são essas outras funções que o regulador multifunção tem. A gente vai comparar elas com um regulador que não é multifunção, que é monofunção no caso, né? E a gente vai utilizar algumas demonstrações práticas e explicar toda a teoria para que não fique nenhuma dúvida, pessoal, em relação às diferenças entre essas tecnologias aí, tá bom? Então, pessoal, eu sou o Nelson, esse aqui é mais um vídeo técnico da Icro começando, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a função básica de um regulador de tensão é regular a tensão do alternador, certo? Quando a gente fala de regulador convencional ou regulador monofunção, a primeira característica que a gente tem é lá na placa de diodos. A placa de diodos do alternador vai ter o diodo de excitação, aquele famoso triodinho, feijãozinho que o pessoal chama. Então o regulador convencional ele vai utilizar esse diodo de excitação na placa. Já o regulador multifunção não. O regulador multifunção, pessoal, ele vai ter uma conexão direta com o estator. O estator vai passar pela placa e vai conectar no regulador, mas não vai mais passar por diodo de excitação. Então essa é a primeira característica. O regulador convencional, pessoal, para fazer a excitação lá do rotor, para começar a gerar energia, ele vai utilizar o diodo de excitação lá da placa e vai utilizar também a lâmpada que vem lá do painel. Então a lâmpada, além de função de sinalizar defeito, ela tem função de mandar energia para gerar o campo magnético lá do alternador. Já nos reguladores multifunção, não. O regulador multifunção, grande parte deles, a lâmpada passa a ter só função de sinalização de defeito e não mais de função de excitação. Primeira, porque não vai mais ter o diodo de excitação, e outra, porque o regulador começa a ter comunicação direta com o estator. E aí o regulador pode ter a função que se chama self-exciting, que é a função de autoexcitação. Ou seja, alimentando o alternador, ele consegue produzir energia sem a gente conectar o sinal de lâmpada do regulador. Ele consegue fazer a autoexcitação do alternador independente da lâmpada lá do painel. Então isso já é uma vantagem dele em relação à monofunção. Depois, pessoal, a gente tem aqui, ó, função soft start no regulador multifunção. O que é soft start? Quer dizer partida suave. Vamos explicar para vocês. O soft start, essa função, ela é um controle de campo do alternador em baixas rotações. Isso está definido lá no regulador de tensão. Ou seja, a gente pode ter de 0 a 100% de imantação do campo lá do nosso alternador. Quanto maior o número de cargas ligadas lá no veículo, de consumidores ligados, maior vai ser a porcentagem de taxa de energia lá do nosso alternador, de fechamento de campo. Então esses reguladores multifunção, eles já vêm setados de fábrica. Vamos dar um exemplo, 18% de soft start. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente for dar a partida do veículo, independente de quantos consumidores estiverem ligados, independente de quanta energia estiver precisando ali naquele momento, vinda do lado do alternador, o regulador de tensão vai imantar somente 18%. Pode solicitar mais, ele não vai liberar mais. Por quê? Porque ele quer que tenha uma partida suave. Ele não quer que tenha uma perda de torque lá no momento da partida. Então, o soft start serve para fazer isso, para que tenha uma partida mais suave. Depois a gente tem aqui a função LRC, que também tem um objetivo parecido, pessoal. É agir em relação ao torque do motor. Fazer com que não se tenha uma perda muito grande de torque ao ligar consumidores. Soft start mais voltado ao momento da partida e o LRC mais voltado ao momento de baixa rotação, aonde se liga vários consumidores, ou consumidores que consumam muita energia. A função LRC ela é definida em segundos. Eu posso ter um regulador com função LRC de 2,5 segundos, de 5 segundos ou de 10 segundos. O que isso quer dizer, pessoal? Se o meu regulador de tensão tem função LRC de 5 segundos, eu estou lá na minha rotação baixa, lá 1.500, 2.000 RPM. Aí eu ligo o desembaçador, ligo o farol, ligo o ar-condicionado, ligo tudo junto. Se fosse um regulador monofunção, na hora o regulador ia suprir, ia aumentar a imantação lá do campo, ia passar, vamos dizer, de 15% para 50% instantaneamente. Já a função LRC faz com que essa mudança de 15% de campo para 50% ocorra mais lentamente. Ou seja, se o regulador é LRC 5 segundos, o alternador vai levar 5 segundos
para fazer essa mudança lá de 15% de imantação para 50%. Ele vai suprir a carga que está sendo solicitada, mas gradativamente, de uma forma mais suave. Então não vai se sentir aquela queda grande lá da marcha lenta do veículo, por exemplo. Não vai se ter aquela queda de torque instantânea, porque o regulador vai graduar essa liberação de energia aí do alternador para suprir os consumidores. Então, essa é a função LRC. Depois nós temos aqui, ó, pessoal, indicação de tensão alta ou tensão baixa. O regulador de tensão multifunção, ele tem a capacidade de fazer com que a lâmpada acenda lá no painel, caso ele identifique que a tensão está um pouco acima dos níveis máximos ou um pouco abaixo do nível mínimo. Já um regulador monofunção, não. Se eu tiver lá com uma tensão de 15 volts no alternador, com um regulador monofunção, o dono do carro não vai saber. Ele vai saber quando for dar problema lá na bateria. Já tem reguladores multifunção, que tem essa função, que eles vão indicar. A tensão subiu um pouco, passou do limite máximo que o regulador tolera, automaticamente ele vai fazer com que acenda a lâmpada lá no painel. Mesma coisa para tensão abaixo dos mínimos. Ele vai poder sinalizar também para que o dono do carro possa levar o quanto antes lá para o conserto, né? Evitando assim que ele fique sem bateria ou que daqui a pouco estoure uma bateria por excesso de tensão. Então essa aí é mais uma vantagem. Indicação de perda de fase do estator. Como o regulador de tensão passa a ter a conexão direta lá com o estator, se tiver alguma perda da fase do estator, o regulador automaticamente também vai sinalizar lá no painel. A gente consegue sinalizar isso aí na bancada. Se ele perde o estator, ele para de carregar, ele acende a lâmpada. Então ele vai conseguir fazer esse tipo de sinalização também. Assim como, pessoal, duas funções muito boas, que é proteção contra curto no rotor e proteção contra curto no terminal de lâmpada. O nosso rotor, pessoal, ele pode ter dois tipos de curto. Ele pode ter um curto na bobina dele, né? Uma resistência muito baixa, ali próxima de zero ou até mesmo zero. Ou ele pode ter um curto entre o anel coletor e a massa. Um curto entre o anel coletor e a massa normalmente não vai queimar o regulador. Porém, o regulador perde a capacidade de regular nesse momento. A tensão vai disparar, mas não queima o chip do regulador, porque o curto está entre o anel coletor e a massa. Dependendo do caso, vocês vão ter um aquecimento tão grande com esse curto que pode pegar fogo no alternador e derreter o regulador. Aí sim ele vai queimar por temperatura. Agora já um curto, pessoal, entre a bobina, curto nas espiras ali, entre a bobina do rotor, onde baixe muito a resistência, num regulador monofunção convencional vai queimar o regulador. E quando o regulador queima, ele pode dar excesso, ele pode parar de carregar, aí depende do caso. Mas olha só como é importante essa questão de medição de rotor, né? Isso a gente explicou em outros vídeos já. Vocês podem estar conferindo depois. Então, um regulador multifunção, ele pode ter sim proteção contra curto no rotor. Isso vai fazer com que, se a resistência do rotor baixar muito e a corrente passar de 9 amperes, ela chegar a 9 amperes, o regulador automaticamente entra em modo de proteção e para de carregar. Ele não queima, ele simplesmente para de carregar para proteger, para que não ocorra a queima e um possível excesso de carga no alternador. Já esse cara aqui não tem isso. Ele vai queimar e aí pode ser que dê excesso, pode ser que pare de carregar. No caso desse regulador, se for lá feito o conserto do rotor, ele volta a funcionar normalmente. Ele não vai queimar o regulador de tensão. Mesma coisa, proteção contra curto no terminal de lâmpada. É muito comum acontecer, às vezes, em testes de bancada ou até mesmo algum curto lá no chicote do veículo, de encostar um positivo no terminal de lâmpada do regulador. E se o terminal de lâmpada estiver conectado, estiver com a lâmpada acesa, e sem querer na bancada a gente encostar um positivo ali, às vezes tem um pino de lâmpada e um pino de ignição do lado, né? A gente na bancada vai lá, coloca o lâmpada e coloca o positivo, e sem querer a gente vai lá e encosta um no outro, pode ser que queime o circuito de lâmpada. Se o regulador tiver proteção contra curto no circuito de lâmpada, isso não vai ocorrer. A lâmpada vai apagar na hora, por a gente estar colocando um positivo ali, mas tirando o positivo ela volta a acender. Não vai queimar o circuito do regulador. Sinal PWM. Alguns reguladores multifunção trabalham também, pessoal, com sinal PWM. Tanto enviando o sinal para o módulo, quanto recebendo o sinal do módulo. Beleza? Então agora, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês dois exemplos de reguladores de tensão, monofunção e multifunção, que fisicamente são iguaizinhos, só que tem todas essas diferenças aí que vocês estão vendo. Então, pode passar aqui. Nós temos aqui na nossa bancada dois reguladores da linha Valeo.
os dois aplicados em linha GM. Esse aqui aplica na linha Ford também. É o IK5820, que é o nosso monofunção, e o nosso IK5505, que é o nosso regulador multifunção. Fisicamente são quase iguais, né, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó? 5820 vai ser esse regulador aqui. O 5505, quais são as funções que ele tem? Um regulador multifunção, não necessariamente ele vai ter todas essas funções. Normalmente ele vai abranger algumas. Aqui eu vou dar o exemplo do IK5505 para vocês. Ele tem a função lá sem triodo na placa de diodos, né? Função de autoexcitação. Função de soft start dele é 30%. Ou seja, no momento da partida ele vai liberar no máximo 30% da energia do alternador. LRC, ele tem de 5 segundos. Em caso de baixa rotação e uma solicitação alta de carga, ele vai levar 5 segundos para fazer esse suprimento de energia. Tem indicação de tensão alta e tensão baixa, tem proteção contra curto no rotor e tem proteção contra curto no terminal de lâmpada também. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele aqui na bancada e a gente vai demonstrar para vocês a função de autoexcitação e a função de proteção contra curto no pino de lâmpada, tá bom? A gente vai fazer a montagem aqui e já mostra para vocês. Então aqui a gente já tem o nosso regulador multifunção conectado. Esse fio azul é o fio do estator, onde no regulador monofunção seria do diodo de excitação. Então a gente conecta ele aqui. Lâmpada desconectada e vocês vão ver aqui, ó, que o alternador vai carregar normalmente, tá? Viram ali que ele saiu carregando sem precisar do lâmpada, né? Agora eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, a função da proteção contra curto no terminal de lâmpada. Ó, eu vou encostar o meu positivo aqui fechando um curto, só que ele não queima o circuito do regulador, ó. Tirando o curto ele volta a funcionar normalmente. Aqui então a gente colocou o IK5820, que é o regulador monofunção. Eu vou demonstrar para vocês o funcionamento dele, ó, que ele só vai funcionar com o circuito de lâmpada conectado. Aqui a gente já tem o sinal do diodo de excitação, não é mais o sinal do estator. Vou ligar a bancada. Notem que o regulador não carregou. Agora eu vou colocar a nossa lâmpada aqui e ele vai funcionar normalmente. Agora funcionou. Então essa daí, pessoal, é algumas diferencinhas aí na prática para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? A teoria foi toda passada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ficar qualquer dúvida, pessoal, só chamar, a gente está sempre à disposição e a gente conta sempre com vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu mesmo, tchau, tchau.